Se venha viver para a Águeda, nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite e bem-vindos à segunda edição da Tribuna Soberana, com os comentadores residentes da Soberania TV, Gil Nadais e Paulo Matos. Hoje começamos com o Dr. Paulo Matos. Boa noite. Que tema é que nos traz no seu apontamento inicial? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos ouvem. Eu trazia como tema o chumbo que a Câmara Municipal fez à proposta de um vereador da oposição para o nome do engenheiro José Júlio Carvalho Ribeiro figurar como, nome no mercado municipal. Penso que este tipo de atitude revela, de certa forma, o modo como hoje os autarcas, ou alguns autarcas, estão na vida pública, que privilegiam a questão dos jogos estratégicos e as clubites partidárias em relação à homenagem que é devida a personalidades de referência dos seus concelhos. Eu lembro que o engenheiro José Júlio Carvalho Ribeiro foi um presidente de Câmara de Águeda importante ao seu tempo, contribuiu, e as pessoas serranas, da zona serrana do concelho, não se esquecem, contribuiu para a ligação que ele, mercê da possibilidade que teve de candidatura, das primeiras candidaturas a fundos comunitários, a ligação pela estrada que vai dar à A25, e que constituiu, à época, uma grande novidade e uma forma de aproximar as gentes serranas da cidade. E, portanto, é uma pessoa de referência. Aliás, eu penso que as autarquias, e em particular a de Águeda, está um bocado esquecida em relação ao passado. Eu acho que figuras como José Júlio Carvalho Ribeiro, Denis Padeiro, que também é uma figura que é ainda viva, porque nós temos também muito hábito português de homenagear as pessoas já depois delas falecerem. E, portanto, o Denis Padeiro, ainda vivo, e homens de referência como o Dr. Silva Pinto e o Antunes de Almeida, que, aliás, protagonizaram também um programa deste género numa rádio local e que também, à sua maneira e com as suas características, foram figuras importantes do concelho e nem sempre se tem cuidado relativamente a estas pessoas. E eu queria deixar esta nota porque penso que a Águeda está a perder personalidades de referência. Aliás, muitas já faleceram e não se tem dado devida nota e não se tem feito as homenagens que lhe são devidas. E, portanto, julgo que se perde uma oportunidade de homenagear um Presidente de Câmara que, para além do mais, era uma pessoa de uma humanidade e de um trato fino, como hoje não há. E, certamente, se calhar vamos falar disso, a conflitualidade que hoje reina no Concelho de Águeda, sobretudo em matéria de comportamento dos políticos. Ao tempo, o engenheiro José Júlio Carvalho Ribeiro era uma pessoa incapaz de tratar mal um presidente de junta, era incapaz de ter comportamentos incorretos e, portanto, pela sua estatura moral e pelo seu caráter e por aquilo que fez pelo Concelho de Águeda, merecia esta homenagem. Não conheço bem as razões que o Executivo, eu conheço as votações, mas não conheço o motivo, a não ser que não está previsto atribuir nenhum nome de Presidente de Câmara a nenhum equipamento. Deixe-me dizer-lhe, até porque foi a Soberania, através da sua página do Facebook, que deu a informação ao final da manhã de hoje, em primeira mão, a que o Presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, contatou-nos já esta tarde, dizendo que o voto contra dos elementos do Juntos no Executivo Camarário tem a ver com a forma atabalhoada e populista como Antero Almeida fez a proposta. Acrescentou que não há nenhum equipamento municipal com o nome de um antigo Presidente da Câmara, que não faz sentido fazer esta proposta de forma avulso e que José Júlio Ribeiro não merecia isto por parte de um vereador que nem sequer o conheceu. São as razões apontadas pelo atual Presidente da Câmara de Águeda. Se formos falar em forma atabalhoada de estar na política, estamos conversados. Quer dizer, se essa é a argumentação vinda do Presidente da Câmara,
por maior consideração que eu tenha por ele, e tenho, que é muita. Aliás, deve ficar claro aqui, eu penso que o Gil partilha da mesma postura, as opiniões que eu aqui vou emitirei e de forma livre não têm nada a ver com pessoas, tem a ver com comportamentos políticos, públicos, de homens públicos, e portanto é nessa perspectiva que eu quero aqui estar. E forma atabalhoada de estar não é uma justificação para chumbar uma homenagem a um homem de referência do Conselho de Águeda, como é o engenheiro José Júlio Carvalho Ribeiro. Fica o seu apontamento, Dr. Gil Natais, boa noite. Em que direção vão as suas primeiras palavras desta noite? Boa noite, Jorge Costa. Boa noite, Paulo Matos, seus ouvintes e telespectadores. Não é? Pois eu quase que pareço para o Dr. Paulo Matos na sessão anterior. Eu vou chamar aqui a Justiça. E a Justiça por aquilo que está a acontecer. E talvez porque é paradoxal aquilo que se pode observar. E felizmente também paradoxal. Porque, por um lado, assistimos a algumas coisas que não devíamos ver, não é? Figuras do mais elevado grau da magistratura estarem praticamente a serem acusadas, ainda não foram, mas tudo se encaminha para isso, de terem cometido, e a imprensa tem dado eco, de terem cometido atos que não eram lícitos e que colocam em causa todo o edifício da Justiça. E, por outro lado, temos a Justiça também a funcionar. Porque é a Justiça, são os órgãos da própria Justiça que estão a averiguar aqueles que, entre eles, não têm os comportamentos adequados. Em simultâneo. Em simultâneo. Portanto, é paradoxal, há aqui um paradoxo, mas felizmente que existe, porque mal seria que isto que não acontecesse e que houvesse estes comportamentos desviantes que estamos a ter e que têm consequências muito graves para a democracia, porque se há, e eu penso que há uma campanha mesmo contra os autarcas, não é? Que há um espetáculo de investigação, etc., por pormenores que são ligeiros e que se faz grandes parangonas, agora, e que a sociedade está descrente de tudo, não é? Agora também está descrente da própria Justiça, porque não sabe mesmo em quem é que há de acreditar e o que é que nós teremos no futuro. E, na realidade, estamos numa situação que eu acho que é muito difícil para as pessoas, porque perdendo-se as referências, perdendo-se os valores, perde-se aquilo que há de mais essencial numa sociedade. Mas também temos de ter esperança. E essa esperança é que alguns denunciaram essas situações e essas situações estão a ser combatidas. Espero que o façam, porque eu acho que isto, quanto mais alto é o desempenho e a obrigação, mais alta é a responsabilidade. E que os órgãos, o Conselho Superior de Magistratura, haja em conformidade e não varra, como temos assistido noutras coisas, não haja prescrições ou não haja o varrer para debaixo do tapete. Vamos aos temas desta semana, começando pelos conflitos que se têm sucedido na política local e de que demos nota na manchete da edição desta semana. Dr. Paulo Matos, isto começa a ser insustentável? Bem, vamos lá ver. Eu penso que há uma coisa que nós não podemos fazer na vida a partir de certa idade, que é educar adultos. Eu penso que as pessoas que decidem abraçar uma atividade pública e de grande responsabilidade, como é estar à frente de uma Câmara Municipal, ser vereador numa Câmara Municipal ou membro de uma Assembleia Municipal, ser autarca, no fundo, em Portugal, que é uma missão difícil, mas requer determinadas características pessoais, de comportamento e de educação até, que alguns protagonistas locais não têm revelado. Eu penso, no entanto, que estas coisas, esta escalada, digamos, sendo normal em termos de competição política entre os vários protagonistas, teve, do meu ponto de vista, um início mais aceso a partir da cisão que houve no Partido Socialista e que deu origem a este movimento Juntos, que depois ganhou eleições. É preciso lembrar, que as pessoas às vezes depois também estão desmemoriadas, estes protagonistas políticos, que são maioria na Câmara Municipal de Águeda, são um produto aqui do Gil
Nadais, no sentido em que foi o Gil Nadais que lhes deu palco, que lhes deu a possibilidade de brilharem enquanto autarcas, e penso que eles não honraram isso a partir do momento em que, fazendo uma cisão com o Partido Socialista, abraçaram uma candidatura que é legítima, independente, mas a partir daí o que é que se gerou? Gerou-se um fenómeno de acrimónia permanente, quer entre estes membros e até relativamente ao Gil Nadais, porque eu lembro que na campanha eleitoral, nessa campanha última, estes protagonistas começaram por dizer mal do trabalho feito pelo Presidente da Câmara, que lhes deu, digamos, a possibilidade de brilharem enquanto autarcas. Portanto, começou logo aí um clima de conflitualidade que deriva da falta de caráter político destas pessoas. Por outro lado, também no Partido Socialista, quem não gostou desta atitude abraçou uma atividade de permanente questionamento destes autarcas relativamente a questões do funcionamento da autarquia. Estou a referir-me nomeadamente ao vereador Paulo Seara, e naturalmente também a quem o acompanha na Câmara Municipal, o Gama, vão questionando o Executivo acerca de comportamentos procedimentais que serão, do ponto de vista deles, menos corretos. Ora bem, independente de eu estar de acordo ou não com a forma, eu faria naturalmente de forma diferente, mas acho que eles exercem um direito, que é questionar o Executivo. Há um estatuto de oposição e eles podem e têm legitimidade para questionar o Executivo relativamente a diversas matérias que depois dão origem ou têm dado origem a processos de investigação. E, portanto, eu penso que do lado dos visados deverá haver outro tipo de postura, nomeadamente o Presidente da Câmara, que é líder, e quem o acompanha na Câmara Municipal, tem que ter uma postura de humildade, tem que saber conversar com os vereadores da oposição e, se a documentação pedida não estiver, enfim, disponível de imediato, ou se as informações não forem as que os vereadores da oposição pretendem, devem ter a capacidade de negociar com eles os prazos para a entrega dessas informações e não devem entrar nesta guerrilha permanente que, do lado de quem acusa, pode cheirar não, eu já disse isso ao próprio Paulo Seara, algum ressabiamento pelo facto enfim, ele foi candidato também à Câmara e perdeu as eleições. Fica nas pessoas uma ideia de que está numa postura de ressabiamento. Do lado de quem está a sofrer as consequências do questionamento, deve haver uma postura de humildade. E olha, esta postura de humildade não existiu, por exemplo, na última Assembleia Municipal, em que eu vi o Presidente da Câmara a responder a um Presidente de Junta, estou-me a referir ao Presidente de Junta da União de Freguesias de Travassoias de Ribeiro, o Sérgio, de uma forma que é inadmissível, do meu ponto de vista. Quer dizer, um Presidente de Câmara não pode. Tem que se sujeitar ao questionamento, tem que ouvir, saber ouvir e tem que saber responder. Eu penso que há um problema em Águeda. Não posso provar isto, porque não tenho informação disponível, mas os presidentes de junta das freguesias que são apoiantes ou foram eleitas pelo Movimento Juntos têm um certo tratamento. Os presidentes de junta que não foram eleitos pelo Movimento Junta têm tido outro tratamento. Estou a referir-me à forma de tratamento. Não tenho conhecimento profundo acerca do privilégio que é atribuído ou não em matéria de apoios ou obras a essas freguesias. Eu não posso falar disso, não tenho essa informação, mas o que eu ouço não é bom. E, portanto, nós ouvimos os presidentes de junta e ouvimos críticas bastas a esta forma de estar do Presidente da Câmara. Quanto ao vereador Edson de Santos, enfim, diz-se vítima de perseguição por parte do vereador Paulo Seara, e a questão é esta. Quer dizer, em matéria de câmaras municipais, e o Gil esteve lá e sabe, e eu penso que ele era cuidadoso com isso, nós estamos no domínio da administração pública, estamos no domínio do Código de Procedimento Administrativo, estamos no domínio da necessidade dos autarcas, no exercício da sua atividade, terem que cumprir um princípio, que é o princípio da imparcialidade. O que é que isto significa?
significa que, e isso está legislado, não é preciso fazer códigos de boas condutas nem de boas práticas, as pessoas têm que saber que quando vão para estas funções têm determinados impedimentos e os impedimentos derivam, por exemplo, de não assinarem nenhum tipo de contrato com empresas em que participem familiares. Pronto, isto é uma regra básica, é uma regra que a nível nacional também foi muito falada recentemente, por causa do amiguismo que há ao nível do Poder Central relativamente a familiares e a figuras próximas ou empresas e, portanto, as pessoas que estão nesta atividade devem ter esse cuidado. Eu não sei em concreto o que é que se está a passar, relativamente, porque não estou no processo, nem conheço os pormenores, mas há indícios de, ao longo do tempo, haver alguma forma de, eu não diria de privilégio, mas porque é que são sempre as mesmas empresas, não é? Nós podemos nos questionar sobre isso. Porque é que são sempre as mesmas empresas a serem contratadas? Isto é uma questão que eu deixava no ar como razão para a conflitualidade. E o que é que eu sugiro para terminar? É que as pessoas caiam na realidade e saibam conversar umas com as outras e tenham a humildade de perceber que não basta ter maioria nas câmaras municipais, é preciso ter, não basta parecer, é preciso ser. E, portanto, nesta atividade, enfim, como em toda a administração pública, as pessoas devem ter particulares cuidados. E, portanto, acho que vamos continuar nisto, porque conhecendo mais ou menos os protagonistas e a forma como se têm comportado, vai ser difícil que as pessoas se voltem a entender, porque elas desentenderam-se no cisma, como eu referi, no Partido Socialista e acho que dificilmente se entenderão no futuro. Dr. Ginaldez, que análise faz a este mal-estar instalado? Isto tem várias perspectivas e várias pontas, e muitas pontas para onde se lhe pega. Por um lado, eu começava por dizer que entendo que é preciso saber ser poder e é preciso saber ser oposição. E, na minha perspectiva, o poder tem de ser exercido de uma forma o mais serena possível. Porque quem está na oposição tem todo o interesse e mexe-se para se fazer notar e para chamar a atenção e para fazer cair os holofotes sobre a sua ação. Quem está no poder, se potencia estas atitudes, temos um caldinho grande, na minha perspectiva. E agora aqui posso também falar, eu tive conflitos com presidentes da Junta, assumidos claramente, não é? E dito porquê, porque é que os fazia. E, aliás, cortei relações, mantive, houve uma junta de freguesia com a qual escrevi uma carta a dizer que manteríamos os contactos institucionais minimamente indispensáveis ao funcionamento da democracia. Porque aquilo que entendia dos comportamentos desses protagonistas, desse Presidente da Junta e da Junta, porque não foi só, houve outros elementos da Junta que estavam associados, entendi que eram atentatórios da minha forma de estar, do Conselho, etc. E, como tal, cortei. Okay? Mas não verbero posições, não fiz escândalo, tomei posições e assumi. Porque E tomei outras posições fortes, outras alturas. Exerceu liderança? Eu fiz aquilo que eu achava que devia fazer e aquilo que eu acho que compete, porque também não compete a quem exerce o poder ser enxovalhado ou deixar-se tropedear. Não, temos de ter limites e as coisas têm de ser tratadas com urbanidade. Pronto, este é um ponto, não é? Que temos de seguir. Agora, obviamente que as questões que se levantam, e isto às vezes não são só questões objetivas, lança-se para o ar muita coisa. E esta é muito mais complicada ainda do que aquelas que são objetivas, porque são objetivas nós podemos combater com documentos e mostrar, mas a suspeição é muito mais complexa de dar resposta. E depois temos que as respostas do sistema
judicial são a perder de vistas. Eu andei, com base numa carta anónima, 4 anos, posso dizer, com ela às costas. Okay? E sempre que havia eleições, a carta mexia um bocadinho. E a minha oposição sabia primeiro que eu de que ela ia mexer. Okay? No final, estava no final do mandato, o processo não deu em nada, não tinha ponta para onde se lhe pegasse. Okay? E foi arquivado. Mas foram 4 anos. E isto também não pode ser. Não é? Agora, em termos de relacionamentos, eu acho que a Câmara tem de ser o mais transparente possível. A conjunta de freguesia deve ser equitativa. Aliás, bati-me por isso, e um regulamento que houve, que foi feito, transferências de verbas para as juntas, que previa determinados materiais para as juntas de freguesia, etc., foi criado no primeiro mandato em que estive, e depois sempre tentei que houvesse, obviamente, que as freguesias que são maiores têm de ter mais atenção do que aquelas, têm de ter mais meios do que aquelas que são mais pequenas. Mas isto é claro, e tem de ser transparente, deve ser transparente. E, portanto, uns têm de ter a humildade de saber exercer o poder, e os outros também têm de saber estar na oposição. Uhum. E aquilo que me parece é que as eleições, como disse o Paulo Matos, foram fraturantes em alguns, e houve pessoas que perderam as eleições, mas que não conseguem assumir esse papel de terem perdido e ter uma postura construtiva para o Conselho. Porque, caramba, nós estamos cá todos para fazer coisas positivas para o Conselho. Andar permanentemente a dizer que não se faça, que isto está mal, aquela vírgula, não sei quantos, acho que não faz muito sentido. É preciso termos propostas. E tive oposição, obviamente. Houve muitas vezes que aceitámos as propostas da oposição. Isto não nos diminui nada. Porque se eles tiverem uma perspectiva diferente, mas essa perspectiva é boa, é construtiva, então devemos, sem qualquer problema, adotá-la. Há uma forma de fazer a política, com a qual eu não comungo, que é aquilo que o que vem dos outros nunca presta. Destruir tudo. Não. Eles às vezes também pensam bem. Okay? Não somos só nós. E quando somos eleitos, somos todos eleitos para fazer o melhor para o Conselho. Sim. Não é para nos degladiarmos, para destruirmos o Conselho. Uhum. Eu posso recostar aqui num ponto. Muito rapidamente, porque já levamos mais de 20 minutos. Sim, mas é um ponto importante. Nós também não estamos aqui para estar sempre de acordo. Claro. Não é? Eu discordei à época em que o Gil cortou relações com o Presidente de Junta, porque eu acho que esse limite, para chegarmos a esse limite, tem que haver uma coisa de tal gravidade que o justifique. Eu penso que na altura não se justificava, embora a postura do Gil tenha sido essa. É uma avaliação. É uma avaliação, mas exato. Como não concordei sempre não concordo por princípio, e o Gil muitas vezes no exercício da função praticou isso, que é uma espécie de condicionamento tácito, enfim, quando não expresso às vezes, dos presidentes de junta na Assembleia Municipal. Se não estiverem connosco, a ideia era esta, se não estiverem connosco em determinadas votações, depois nós conversamos. E, portanto, ficou a essa época no ar a ideia de que, enfim, havia presidentes de junta que estavam condicionados. E isso é exatamente o que se está a passar hoje. E isto é um problema que têm os presidentes de junta na relação com os presidentes de Câmara. E, portanto, eu como defendi isso como uma prática que, do meu ponto de vista, era errada, tinha que agora repostar aqui... Temos de vir aqui assim a este assunto, porque... Percebes ao que me refiro? Nós temos aqui, na minha perspectiva, uma perversão da democracia. Os seus presidentes da junta não deviam estar na Assembleia Municipal. Isso era a mesma coisa que na Assembleia da República estarem lá os presidentes de Câmara todos e todos votarem. Pois, isso é discutido Isto por muita é gente, uma perversão. Na minha perspectiva, é uma perversão. E as competências das juntas de freguesia estão definidas na lei. As competências da Câmara estão definidas na lei. Okay? Agora, há o interesse de fazer o máximo pelo Conselho. E há presidentes da Junta que têm atitudes construtivas e querem fazer, há presidentes da Junta que não têm atitudes que só são construtivas nas palavras e que não querem fazer. E temos de separar as coisas também.
E nós não podemos andar aqui assim. E eu disse isto claramente. Houve presidentes de junta que andavam sistematicamente no jornal a dizer que a Câmara estava mal, que era isto, que era isto. O trabalho tem que ser anterior. O trabalho tem que ser evitar que eles vão para os jornais com razões de queixa. Não, mas é que não há, para alguns são insaciáveis. Mudava-se a Câmara para a Junta de Freguesia. O problema está aqui. Onde é que está o limite? Os presidentes de junta depois são pedintes, como diz o Sérgio Travassou. Mas isso está mal. Está mal. Mas por isso mesmo é que eu acho que as juntas de freguesia, eu sou favorável a que não haja juntas de freguesia. Aliás, nas reformas administrativas, eu acho que não faz sentido. Face à nossa dimensão, não faz sentido termos juntas de freguesia e mesmo temos conselhos a mais. Okay? Muitos a mais. Nós não temos dimensão. O problema é que nós não temos capacidade para nos juntar e para fazermos isto de per si. Okay? Muito bem. Porque estes temas que são trazidos aqui são de tal relevância que justificariam um programa para cada um. Exatamente. Portanto, esse é que é o problema. Mas eu tinha aqui mais coisas para dizer sobre a conflitualidade. Não temos tempo e temos que avançar. Só uma nota para terminar. Os vereadores, nas oposições, nas câmaras, têm todo o direito de perguntar se os licenciamentos que são feitos são legais, se o urbanismo, a política do urbanismo que está a ser levada à prática na cidade é correta, se os subsídios ou pagamentos a eventos que se fazem têm critérios por detrás, isto é, pagam-se os caterings de todos os eventos que há no Conselho e quais são os critérios para atribuir a uma determinada entidade um apoio de catering e a outras não. Há critérios. Portanto, eu acho que isto é legítimo que os vereadores perguntem. E, portanto, se isso leva à conflitualidade, das duas uma. Ou do lado do poder não há resposta, ou levam a mal os critérios da democracia, que é o de questionar o poder sobre aquilo que vai sendo feito e o procedimento que é adotado. Nesse capítulo estamos perfeitamente de acordo. Okay? Quando se faz alguma coisa, temos as razões que o fundamentam. E tu até foste pioneiro nisso, porque estabeleceste critérios. Eu lembro-me disso. Não. Eu às vezes, quando estava já ia dizer uma coisa, mas eu era oposição ao Gil, portanto, eu estava na Assembleia Municipal e havia momentos em que eu tinha dificuldade em fazer oposição ao Gil porque ele apresentava-me critérios. Aliás, foi assim que ele ganhou eleições. Relativamente ao passado, disse, agora não vai haver presidentes de Câmara a distribuir coisas pela porta do cavalo às juntas. Ora bem, mas o problema é que isso está a acontecer hoje, ou pode estar a acontecer hoje, e eu estou com medo. O Gil introduziu critérios nisso e, portanto, as associações passaram a ter apoios com base em projetos concretos. E, portanto, mas eu acho que é isso que defende a democracia. Esta parte é irrebatível. Nós temos de ser transparentes nessas coisas. Eu acho que quem mais trabalha... E isto evita a conflitualidade, se houver critérios. Não, e não temos de ter problemas. Eu não tenho problemas nenhuns em assumir que um determinado... Também posso chegar ao final e dizer, epá, sim senhora, agora com os argumentos está a dizer, olha, errei, mas está errado, tomei a decisão, para a próxima corrijo. Epá, que isto pode ser, pode acontecer, mas temos de ser transparentes e temos, obviamente, de ter critérios para orientar a ação, porque aos zigue-zagues... já agora, só para acabar os zigue-zagues. Isto é muito complicado. Também é importante. Pronto. Não, quando no início logo de mandato nós temos uns cartazes da JCDecaux grandes, ok? E nem sempre tínhamos publicidade, diga-se de passagem, da Câmara para lá colocar. Então, tínhamos alguns cartazes que a JCDecaux colocava gratuitamente nos tempos em que nós não tínhamos publicidade. E eu escolhi 2. Okay? As pessoas podiam não estar atentas, mas tinha uma janela, okay? E dizia assim, faz tudo como se faz as coisas, mais ou menos, como se toda a gente estivesse a observar. Okay? E outro era... Isso era a transparência. Claro. Outro era, não há ventos favoráveis quando não se conhece o rumo. Okay? Isto, durante 12 anos, esses cartazes foram sistemáticos aí assim. Em matéria de comunicação também foste pioneiro e deste escola a esta malta que está na Câmara Municipal. Porque eles vão fazendo os mesmos. Aliás, o Presidente da Câmara tem um vício,
estou sempre a falar no Jorge, porque eu sou amigo do Jorge e, portanto, não tenho nada contra o Jorge, do ponto de vista pessoal. Agora, o Jorge faz política com posts no Facebook e interpela os presidentes de Câmara porque é que não foram, perdão, os presidentes de Junta e Munícipe, mas porque é que não foram lá pôr um like no alcatrão que está a ser posto à porta não sei de quem. Quer dizer, a política está transformada nesta coisa do like e da rede social e do alcatrão que é posto em determinados locais, sabe-se lá com base em critérios. Quer dizer, este é que é o problema. Havemos de regressar a este tema. Provavelmente teremos para a frente outros episódios que nos levem É que o programa falar... também tem que se tornar dinâmico. Se nós vimos para aqui eu não venho para aqui com cartilhas, atenção. Eu não tenho cartilhas, sou um tipo livre, apesar de participar politicamente e ser militante de um partido, o PSD. Eu estou aqui numa postura a minha opinião é a minha opinião. Eu não represento ninguém e, portanto, isto é importante porque o primeiro programa aconteceu e a gente também não falou sobre isso e acho que devemos falar. As pessoas reagiram bem, o feedback que eu tenho, embora queiram... as pessoas estão ávidas hoje, quer dizer, o tempo é o tempo das redes, é o tempo da novidade, da bomba, da notícia da primeira página. E, portanto, as pessoas querem novas formas de interpretar a realidade, no mínimo. E, portanto, é para isso que estamos aqui. Eu não estou aqui para que façam likes. Vamos avançar para outro tema. A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro deu a conhecer o relatório dos assuntos principais e mais urgentes a colocar ao Governo. Ora, Ribal Esteves colocou no topo das prioridades o investimento no Centro Hospitalar do Baixo Voga, com os projetos de ampliação dos polos de Aveiro e Águeda e a requalificação de Estarreja. O relatório aponta também para a necessidade de uma variante à EN1 e C1 na zona da Nadia e Águeda e a já dissecada aqui ligação Águeda-Aveiro para ser concretizada até 2027. Dr. Paulo Matos, subscreve o alinhamento destas prioridades? Estes são alinhamentos de prioridades que têm a ver com uma comunidade intermunicipal e a visão macro de uma comunidade intermunicipal não deixa ao detalhe dos concelhos e das necessidades de cada concelho. Embora nós percebamos que a comunidade intermunicipal tem tido uma atuação muito relevante e, aliás, a forma de organização administrativa dos Estados e da União Europeia hoje é através destas entidades intermédias terem acesso aos fundos comunitários e, utilizando parâmetros de economia de escala, poderem fazer obras que os concelhos individualmente não conseguem. E, portanto, isso tem a ver com as vias de comunicação, tem a ver com grandes equipamentos como hospitais, saúde, educação, etc. Ora bem, o alinhamento é o alinhamento. O alinhamento é sempre bom desde que não privilegie o concelho de quem manda na comunidade intermunicipal. E, portanto, aquilo é composto por 11 concelhos, 11 presidentes de Câmara, 11 municípios. E o que eu não sei, porque não estou na CIRA, é se o município de Águeda está lá representado, não digo condignamente, porque está, é se nós temos a voz reivindicativa que se exige que Águeda tenha numa comunidade intermunicipal. E isso tem a ver não só com o Presidente de Câmara, que tem assento, mas também com os membros da Assembleia Intermunicipal. Dr. Gil Nadares, sabemos que teve algumas divergências aceitáveis, de resto, com Ribal Esteves. No tempo em que teve assento na comunidade intermunicipal da região de Aveiro. Ele teve para ser candidato à Câmara de Aveiro. Teve para ser, foi convidado, foi sondado, como agora se diz, é verdade. Quando deixou a Águeda. Quando deixou, por razões da lei. É verdade. E ainda bem que não foi, porque perdia as eleições. Não vou entrar por aí. É o meu entendimento. Ainda hoje partilho. Não vou entrar por aí. Vamos falar sobre os assuntos porque senão temos aqui muito mais conversa. Claro. E depois eu não falo aqui sobre os assuntos. Mas o que é que achou destes assuntos que foram elencados pela comunidade intermunicipal da região de Aveiro? Eu vi isto no Diário de Aveiro e aquilo... Foi feita uma conferência de imprensa propositadamente para dar a conhecer este relatório, pois, que já terá sido entregue ao Governo. E vi uma série deles, até por exemplo, a que estava em primeiro lugar era uma central de biomassa, não é? Para conseguir... Não, mas no topo das prioridades está mesmo a saúde e o Centro Hospitalar do Baixo Voga. Eu não sei se, quando está Centro Hospitalar do Baixo Voga, não é para se ler Hospital de Aveiro. Porque aquilo que eu vi, foi na mesma fonte,
é que é para ter as valências de cirurgia de ambulatório e outras, não é? Que não estão lá. Ora, a cirurgia de ambulatório está em Águeda neste momento. Quer dizer que, fazendo obras e indo para Aveiro, o Hospital de Águeda só ficará a urgência mesmo. E eu acho que isto era um problema que devia ser discutido à escala regional. Como é que vai funcionar a saúde no futuro? Se aquilo que foi dito anteriormente, que era a junção de 3 polos para que estivesse mais próxima da população, nós vamos concentrar tudo em Aveiro e os outros ficarão a ver navios, assim se pode dizer. Eu conheço bastante bem o engenheiro Ribal, é uma pessoa muito trabalhadora, mas eu acho que tudo aquilo que puder levar para Aveiro não deixa para os outros concelhos. Até, e isso é uma forma que se vê, eu defendi, e está escrito nas atas, um modelo de gestão diferente para a comunidade intermunicipal, em que cada Presidente da Câmara e cada concelho, cada Presidente da Câmara fosse responsável por um determinado setor e cada concelho liderasse esse setor. Por exemplo, a Anadia Educação, a área da modernização administrativa, Proteção Civil, um outro concelho, e seriam cada um... Mas isso relacionado com as características de cada concelho. Cada concelho discutiriam essa distribuição de pelouros e cada um pugnaria para que o seu concelho fosse um exemplo top a nível nacional ou internacional mesmo. Naquela determinada área. Naquela área, que servia depois servia aos outros. Ora, e assim tínhamos uma comunidade multipolar e que ganhavam todos. Aquilo que nós assistimos, não é? E aquilo que nós temos e vemos, não é? É que o engenheiro Ribal tem os dossiês todos. Okay? Eu não digo que não esteja mal. Mas, em termos de região e em termos de fazermos uma região forte, com capacidade de maior intervenção, eu tenho dúvidas sobre esse modelo de gestão. Portanto, mas isso sou eu, e já o tinha na altura, e deixei-o lá, deixei-o bem claro. Depois, também, um outro assunto que lá está, são as obras no Rio Novo do Príncipe. Foi um dossiê que eu acompanhei, que tive algumas preocupações sobre ele. Aliás, a Câmara encomendou mesmo um estudo de análise, porque poderia ter alguma influência nas cheias em Águeda. Mas uma das lacunas que foi encontrada nesse estudo foi que o grau de retorno, portanto, era de 40 ou 50 anos. Ou seja, aquilo fala-se em cheias centenárias, em acontecimentos atmosféricos centenários. E não havia esse panorama que lá estava previsto. Ora, estando nós numa fase de grandes alterações climáticas em que esse problema se ponha, eu espero que isso tenha sido resolvido, que se tenha sido atualizado e que tenha sido reformulado o estudo para contemplar essas previsões. Porque é uma obra muito importante, de grande impacto financeiro, mas que convém que a cautela, que não seja uma coisa que daqui a meia dúzia de anos possa estar ultrapassada devido a não terem sido feitos e avaliados os impactos que podiam haver. Depois também houve outros assuntos que falavam lá, por exemplo, acesso de informação sobre a cobrança do IMI da derrama. Este parece quase anedótico, mas as autarquias não sabem quem paga e quem não paga IMI nos seus concelhos. Não há informação partilhada. Não há informação partilhada. Okay? Não há. Isso é estranho. Reparem, a entidade que é dona dos impostos não sabe quem paga e quem não paga. Okay? Recebe um pacote e não consegue obter essa informação. E aqui eu acho que... e há municípios espanhóis a fazer isto, municípios não, associações de municípios, que gerem este pacote financeiro. E com vantagens para todos. Porquê? Porque eles depois são órgãos dos municípios, mas são independentes e conseguem passar para os municípios uma receita permanente todos os anos e não aquelas boluladas, assim se pode dizer, que têm a ver com as alturas dos IMIs
e têm uma gestão em que eles sabem o que é que está a ser feito, quais são as isenções que são dadas, porque há aqui uma coisa, quem dá as isenções no imposto que é autárquico é o Governo. Okay? Sim, sim. Okay? E não há qualquer compensação financeira por parte do Governo para estas isenções que atribui à custa, portanto, do erário. E teoricamente, há independência, portanto, e separação de competências nas áreas. Só uma nota para dizer que das prioridades que foram elencadas, há uma que diz respeito à Águeda que ficou na gaveta, que tem a ver com o desassoreamento da pateira de Fermentelos. Sim, isso é eterno, isso é uma questão antiga. Já há 30 anos se falava nisso. Portanto, só 2 pontos sobre a CIRA. Há uma medida que me agrada enquanto não houver ligação à Águeda-Aveiro. Eles chamam Aveiro-Águeda, é curioso. Eles chamam ligação Aveiro-Águeda e não Águeda-Aveiro. Que é Aveiro, as portagens na perspectiva de quem parte de Aveiro e a Águeda-Aveiro na perspectiva de quem parte de Isso Águeda. pode ir um bocado ao encontro do que o Gil estava a dizer, quer dizer, dependendo de quem está a liderar processos. Sim. Mas pronto, isto é uma questão semântica, mais de palavras, de jogo de palavras. É acabar com as portagens na A17, A25 e A29 pode ter efeitos importantes para a economia e para nós tem muitos, enquanto não houver uma ligação à Águeda-Aveiro, que o Gil, algum feedback que trago aqui do outro programa, foi um bocado criticado pela questão de pretender a ligação em anadia e não quando no passado defendeste que a ligação fosse interior. Não, eu defendi, mas tinha um nó da autoestrada. Que era em eixo. Exatamente. O Buziles está aqui sempre no nó da autoestrada. Sim. Porque a aposta era aí. Então, vamos lá ver. Nós não conseguimos ter 2 objetivos, uma ligação à Águeda-Aveiro e uma ligação à autoestrada. Foi a junção. Se nós lutarmos, nós não conseguimos lutar. Nós andámos Houve durante uma altura muito tempo. em que, por Águeda causa da ligação à autoestrada, podíamos conseguir o resto. Andámos aqui acima durante muito tempo, querias uma ligação à autoestrada e uma ligação à Aveiro. Eram 2. E andávamos a ser empurrados para um e para o outro conforme os ventos. Então, na primeira fase, aquilo que tentei era juntar, não só resolvermos as questões, até que, e mudaram as situações económico-financeiras do país, que me disseram que aquele nó não seria possível, mas era preciso o Governo injetar dinheiro. Foi a partir dessa reunião que teve com a Brisa. Foi a partir dessa reunião que eu tive com a Brisa que eu defendi o nó. Porque, vamos ver, nós precisamos... Foi quando essa reunião da Brisa? Não sou capaz de dizer, mas eu fiz logo demarches com os conselhos vizinhos a respeito dessa ligação. Isso não é uma mudança de opinião tua só por causa do Parque do Casarão? Não. As pessoas se interpretaram assim? Não, foi a partir do momento em que tive a reunião com a Brisa que me disseram que não haveria dinheiro para aquilo. Porque eu compreendo a pressão agora do engenheiro Ribal em querer a ligação. Porque o engenheiro Ribal... Isto é feito de interesses, a política também é feita de interesses. O engenheiro Ribal tem vários problemas para resolver, que é o trânsito entre Deixo, Eirol e todas aquelas zonas. 109. Esse é um problema que ele tem. E, portanto... Tem os seus constrangimentos. E, portanto, dizendo que é para a ligação à Águeda-Aveiro, coloca isto num patamar intermunicipal em que poderá ir buscar mais apoios para fazer este tipo de ligação. Okay? Mas é perfeitamente legítimo, está a defender os interesses do seu Conselho, mais uma vez. Tínhamos mais 2 assuntos para dissecar esta noite. O primeiro a ver com a candidatura às eleições presidenciais de André Ventura. Isso não é grande assunto. A segunda com a questão do coronavírus e, em particular, com uma intervenção do vereador do Partido Socialista, António Gama, esta semana na reunião do Executivo, levantando a questão e sugerindo que a Direção-Geral de Saúde fosse auscultada relativamente à realização ou não do Agitagda daqui a 4 meses. Mas são 2 assuntos que não perdem atualidade, a exemplo daquele que na semana passada ficou por dissecar, a eutanásia, e a que voltaremos numa próxima oportunidade. Para já, as notas finais. Corremos um risco de deixarmos esses temas para outras ocasiões e depois perdem a atualidade. Não é? Eu espero que o coronavírus perca a atualidade também, porque é sinal que o problema já estará mais minorado. Notas finais. Notas finais. Sobre isso, poderia aqui falar dessa
característica que têm os portugueses de andarem a discutir grandes obras durante anos, como é a questão de um novo aeroporto, e depois os governantes chegarem à hora decisiva em que a obra vai ser implementada e descobrirem que há uma lei. É que em Portugal, quando há um problema, os primeiros ministros e os governantes têm a ideia de fazer uma lei para resolver o problema. Criar uma lei ou uma comissão que vai estudar o assunto. E também agora descobriu-se uma nova forma de olhar para os investimentos públicos e, sobretudo, de grande importância, como é um novo aeroporto. É que andaram anos a fazer estudos. Várias localizações foram previstas e várias possibilidades colocadas em cima da mesa. E nunca ninguém falou que existia uma lei criada no tempo do engenheiro Sócrates, penso eu, Sim. Em que, numa das alíneas, e as leis são gerais e abstratas, quem fez as leis também, enfim, há alguma impreparação hoje em dia de quem faz as leis em Portugal, como é que uma lei tem um particularismo que dá a possibilidade das câmaras municipais, dos concelhos que forem afetados por uma grande obra, como é um aeroporto, possam vetar. Portanto, uma obra de interesse nacional ou de projeção nacional pode ser vetada por um ou dois municípios, ou por basta um, que não estejam de acordo por razões que até têm a ver com o eleitoralismo local. Paulo Matos, estás de acordo, estás contra a posição do PSD de não mudar a lei? Não, o que eu estou, e tenho meditado sobre isso. Primeiro, as leis são gerais e abstratas, não podem ter particularismos desta natureza, muito menos para investimentos de caráter nacional. Não é possível, senão não é possível governar. Ponto número 1. Ponto número 2. Quem governa, sabendo que existe uma lei, criada, aliás, numa altura em que eram governantes pessoas da sua área política, deviam ter percebido que tinham que negociar com as câmaras em causa. As câmaras afetadas. Porque um aeroporto vai sempre, num país pequeno como o nosso, um aeroporto vai sempre colocar questões ambientais em qualquer lado onde se coloque. Nos sítios mais prementes do que outros. Aliás, este processo do aeroporto do Montijo já começou com um problema. É que houve em sede de impacto ambiental, definiram 100 e tal constrangimentos que precisavam de ser ultrapassados, e isso custa dinheiro, etc. Mas o constrangimento do impacto ambiental é resolvido com dinheiro. O constrangimento do impedimento que tem, ou do direito de veto que têm algumas autarquias, é resolvido com uma mudança da lei à medida. Ora, eu sou contra isso. Eu sou contra a mudança de leis à medida. O que eu sou é a favor da negociação, e isso tem a ver com a capacidade que tenham os governantes de, atempadamente, perceber qual é o quadro legal e, então, decidir colocar o investimento no local mais conveniente do ponto de vista técnico. Dr. Gil Adés, para fecharmos. Eu vou falar de uma coisa pequenina. Tinha um assunto para tratar na Câmara de Obras Particulares e vi o anúncio da plataforma, com pompa e circunstância, de uma nova plataforma, e resolvi testar. Fui testar e, na realidade, tem uma boa apresentação, funciona bem. Lembrei-me de ti, quando vi isso, tu introduziste essa questão da modernização administrativa, ficaste eternamente ligado a isso. E acho que... Chegou-se a falar que poderia vir a ser secretário de Estado da modernização administrativa. Fala-se muita coisa. Falou-se muita coisa e está aqui como secretário-geral da ABIMAP. Exatamente. Pois, mas não sabemos se para mais alguma que também é um grande cargo. Que também é um grande, aliás, muito grande, num tempo em que a economia é essencial no país. E que eu acho que... E no Conselho. Que já agora, falando das bicicletas, que as exportações de bicicletas tiveram o seu melhor ano de sempre. Portanto, e também há as bicicletas elétricas agora que se carregam. Sim, também já estão a funcionar. É como os carros. Os carros não falar das bicicletas noutra altura. Outro programa, dá para outro programa. Dá para outro programa. A plataforma, pois, está bonita, funcional, mas aquilo é um upgrade, portanto, daquilo que estava anteriormente na Câmara.
inclusivamente, é feita pela mesma empresa e que tinha um bom programa e continua a fazer um bom serviço, porque o que tinha na Câmara era, efetivamente, do melhor que há neste país e do que eu conheço por aí. Agora, a surpresa que eu tive é que comecei a consultar e vi que eu tinha muitos itens ainda que não funcionavam. E eu fui à procura daqueles que precisava e o que precisava não estava a funcionar. Então, debrucei-me mais um pouco e fui abrindo aqueles que funcionavam. E basicamente os que funcionam, aquilo tem 4 requerimentos que funcionam, só que são utilizados para muitas operações urbanísticas. Ou seja, estes 4 servem para 30 operações urbanísticas. Também está a começar e se calhar é para ser melhorado. Isso aí... Não, mas isto foi apresentado no dia 20 de fevereiro para começar em março, ok? Certo. Eu não sei se era em março de 2021, porque se for em março de 2021... Esperemos que isso não seja só para a imagem. Para a imagem. É uma boa plataforma, uma boa ferramenta. Acho que tem uma lacuna que não permite. Está lá, mas não funciona também, que é ver o histórico, os processos do passado, que acho que fazia todo o sentido ter, mas acho que foi lançada com poucas funcionalidades. Sim, mas é um bom princípio, eu aí estou de acordo. Eu elogio a Câmara por ter dado esse também. passo. Mas devia ter mais funcionalidades. Pronto, mas eu acho que eles vão melhorar isso. Eu também estou convicto que sim, mas espero que rapidamente... Podem pedir-te conselho, não sei se têm capacidade para o fazer, dada a falta de humildade que vão revelando. Muito bem, não me levarão a mal se também eu terminar com uma nota. Esta semana faleceu Rogério Cunha, 72 anos, um ser humano fabuloso, uma personalidade que, ligada aos primeiros passos da rádio em Águeda, foi pela sua mão que dei também os primeiros passos no jornalismo. Deixamos aqui uma palavra de sentidas condolências à sua família, principalmente à sua esposa e ao seu filho. Por esta semana é tudo. Boa noite. Remax, venha viver para Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho.